eu tenho a dizer para vocês, mulheres lindas e maravilhosas. Somos mulheres maravilhosas. Não deveríamos nos achar maravilhas. Jamais mulheres maravilhas. A gente vem de um histórico onde implantaram na mente de nós, mulheres, que nós somos multitarefas, que nós podemos fazer de tudo ao mesmo tempo, porque a gente consegue. E aí, minhas queridas e meus queridos, eu vou contar algo assim que pode chocar, mas isso não é verdade. Podemos até fazer, mas não tem qualidade. Nós não conseguimos nos entregar, nós não conseguimos nos manter focados fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E as pessoas colocaram isso na cabeça de que nós, mulheres, somos excepcionais, mulheres maravilhas, conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E o que isso gera em nós enquanto mães? E gera em nós enquanto mães essa ansiedade de ser perfeita. Essa ansiedade de estar sempre em destaque, essa ansiedade de sempre estar no topo, essa ansiedade de sempre ser melhor. Isso não faz bem para nós enquanto pessoas, não faz bem para nossa família, para o nosso cônjuge, não faz bem para os nossos filhos, porque nós precisamos agir dentro das nossas limitações. E hoje nós vivemos uma realidade muito diferente de 40 anos, 30 anos atrás. Houve uma época onde a mulher, ela se dedicava somente ao lar. E hoje eu sei que existem mulheres que deixam o trabalho, que são mães em tempo integral, cuidam da casa em tempo integral. Mesmo assim, não é a mesma realidade de 40 anos atrás, porque há 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando a mulher ela tinha somente esse papel, somente não, que já é um grande papel, de estar em casa, cuidar dos filhos e do lar, a mulher não tinha a preocupação do mundo atual. Ela não tinha a preocupação de toda essa tecnologia que chegou a nós, ela não tinha a preocupação de tudo que é oferecido aos filhos e a forma com que eles absorvem esse conhecimento e demandam de nós um retorno. Ela não tinha a preocupação de ter que conseguir conciliar as atividades digamos assim, o marido ele era o provedor total da casa e a mulher não precisava se preocupar em nada com isso. E hoje mesmo a mulher que sai do trabalho, que fica em casa, que ela é 100% em casa e trabalha demais, que a gente sabe disso, ela tem essa preocupação de conseguir aliviar esse peso também do provedor, que é o esposo. E aí a gente pensa, né? Eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser a melhor esposa, eu preciso ser a melhor no trabalho, eu preciso ser a melhor em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, eu preciso ser a melhor no corpo, preciso estar em forma. Tudo isso nos é cobrado constantemente. E aí fica essa ideia: tá tudo bem mesmo? Como é que tá? Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem com toda essa cobrança? Você tá se sentindo bem com toda essa essa vida corrida, essa vida atual? Não tá tudo bem. E a gente tem que poder dizer isso, a gente tem que poder sinalizar isso. Porque quando a partir do momento que você enxerga que não tá tudo bem, que você é mãe e que você erra, e que você é humana, e que você cansa, e que você precisa dormir, tem dia que você precisa dormir mais um pouquinho, e que tem dias que você não quer simplesmente ser mãe. É natural esse sentimento, é natural a gente reagir assim. Lógico que, enquanto adultos que somos, adultas que somos, entendemos o nosso papel e desempenhamos da melhor forma. Mas não é todo dia que a gente está 100% mãe. Não é todo dia que a gente quer ser mãe. É todo dia que a gente está se entregando a 1000% para a nossa família. E tá tudo bem. Não se cobre, não ache que isso realmente é um erro em você que você não está conseguindo desempenhar. Nós vivemos uma sociedade onde nós precisamos constantemente ter que provar para as pessoas que nós podemos superar limites,
que nós podemos fazer melhor. Nós estamos vivendo numa sociedade onde quando você fala assim, nossa, hoje eu estou cansada de ser mãe, hoje eu queria um tempo só para mim, as pessoas te olham como se você estivesse falando a pior das bobeiras do mundo. E não é verdade isso. Nós somos seres humanos, nós precisamos de pausas, nós precisamos de descanso. Até porque hoje, essa maternidade, essa forma de maternar que nós estamos tendo, ela se difere muito de anos atrás, quando nós podíamos contar com a ajuda de parentes. Muitas de nós hoje não podemos contar com a ajuda de uma mãe, de uma tia ou da sua avó. Muitas de nós não podemos contar com essas ajudas porque nós somos, ou muitas maternaram mais cedo e as mães ainda estão na ativa também trabalhando, ou os pais moram em outro lugar, ou os pais já se foram. Então não tem com quem contar e precisa maternar solo. Precisa maternar solo. Então esse maternar solo sem a gente querer dispor de ajuda de outras pessoas, Lorena, ter vó disponível hoje é um luxo. Eu, graças a Deus, eu tenho esse luxo por aqui. E a gente poder contar com outras pessoas não é fácil. E a gente acaba assumindo tanto pra gente isso, achando que é tão nossa responsabilidade, que a gente se põe num papel de ser perfeita. A gente se põe num papel de estar no pedestal, de ser ali a pessoa mais concentrada, a pessoa mais centrada, a pessoa mais sábia, a pessoa mais acessível. E não é todo dia que nós estamos assim. Nós não fomos feitas para sermos perfeitas. Nós não fomos feitas para atingir o nosso 1000%. Realmente, Ana, é isso. Rede de apoio hoje é um luxo, é rede de apoio. E é dentro desse caminhar que eu quero conversar com vocês. Eu quero falar para vocês sobre a sororidade dentro da maternidade. Esse nosso não ser perfeito e nós enxergarmos na outra que ela também não tem que ser perfeita e que tá tudo bem, sim. Não é será não, é sim, que tá tudo bem. Obrigada, linda. Obrigada. Porque o que acontece? O que acontece que eu vejo muito é que nós acabamos colocando expectativas nas outras amigas que também são mães. A gente acaba esquecendo das fases que a gente passa na maternidade e exigindo da outra algo que às vezes ela está precisando de apoio. Às vezes nós estamos falando de coisas que a nossa amiga mãe está precisando de apoio, não de cobrança, e não de exemplos, e não de o meu filho. Porque ser mãe hoje também se tornou um título, né? Um troféu. Porque o que a gente vê é sou mãe de 2, sou mãe de 5, sou mãe de 7. Ser mãe, independente de quantos filhos você tem, você é mãe e independente da quantidade de filhos, você se entrega. 1 filho, 2 filhos, 5 filhos vão demandar de você a mesma necessidade emocional em qualquer quantidade de filhos. E as pessoas começam já a julgar por aí. Nossa, não, mas você só tem 1 filho, você vai ver quando você tiver 2. E não é isso que é a sororidade que nós precisamos ter. Nossa, você precisa de ajuda em quê? Está difícil? Não se sinta assim. Ser mãe é assim mesmo. Até porque, meninas e meninos que estão nos ouvindo, nós não nascemos mãe. Nós nascemos mulher. E quando os nossos filhos nascem, quando eles se tornam filhos ali para nós, é que nós realmente enxergamos o que é ser mãe. Quando a gente está gestando, a criança está dentro da gente, tem toda uma emoção, todo um misturar de sentimentos e de hormônios. Mas isso não é ser mãe. É o sentimento materno, mas o ser mãe de ativa, de trabalhar como mãe, de ensinar. Isso acontece quando seu filho nasce. E é a partir deste momento que você começa a aprender. Nós aprendemos juntos com os nossos filhos. A diferença é que os nossos filhos não têm a obrigação de procurar ser melhor todos os dias enquanto mãe, como nós precisamos trabalhar para isso. Mas isso não significa que a gente precisa ser perfeita. Isso não significa que você precisa morrer.
A Franciele tá falando que a competição entre mães começa pela via do pai. Verdade. Se dá o peito ou a mamadeira, se faz papinha caseira ou se compra Nestlé. Maternidade é muito mais complexo. Isso é verdade. E somos nós mesmos, mulheres, que estamos fazendo isso, tornando a maternidade um peso, um fardo. Porque quando a gente cobra da outra, seu parto não foi normal. Nossa, mas parto normal é tão melhor. E aí, você pensou em perguntar: foi bom o seu parto? Você se sentiu satisfeita? Você não deu peito? Mas você insistiu? Não, em vez de perguntar se você insistiu, você precisa de ajuda? É assim mesmo. A criança não vai morrer por mamadeira. Você perguntou ali se ela precisa de ajuda para aprender a fazer uma papinha? A gente pergunta para a colega, recém-mãe, o problema está aí. E isso faz com que muitas de nós estejamos sobrecarregadas, achando que nós precisamos ser 100% e que os nossos filhos precisam ser referências. Nós não precisamos ser 100%, como também não precisamos ter filhos troféus. Não precisamos expor os nossos filhos não precisam aprender inglês, francês, alemão, quando ainda são pequenos. Eles não precisam fazer natação, vôlei, futebol e basquete. Eles não precisam estudar de manhã, de tarde, de noite. E se você quiser fazer tudo isso com seus filhos, que bom! Mas você não precisa querer que a outra tenha o mesmo padrão que você. Nós precisamos entender que a maternidade ela precisa ser levada com leveza. Que muitas das vezes essa cobrança que a gente tem visto em cima de nós mulheres, em cima do papel de mãe, tem feito com que muitas mulheres tenham esquecido e não estão tendo tempo para o essencial, que é se entregar como mãe, se entregar como pessoa para aquela criança, ensinar o ser humano, ensinar princípios, ensinar o que é agir como um ser humano, o que é os sentimentos, como aprender as coisas. Eu, quando tive Eduardo Antônio, eu entrei numa noia muito incrível. Eduardo Antônio foi meu primeiro filho, meu primogênito. E eu entrei numa noia muito incrível de achar que eu tinha que ser aquela mãe incrível, mulher maravilha. Sabe, aquele negócio de passar noite em claro com a criança, que teve cólicas e muitas cólicas, e no outro dia ter que estar linda, bela, sorridente, fitness. A cobrança de você ter filhos e voltar para o seu corpo que você tinha antes de ter filhos. Tudo isso fez um rebuliço na minha cabeça. Aqui meu esposo está falando, o homem do século XXI tem que ter a sensibilidade de estar atento às necessidades da esposa. Muito bem, marido, gostei. E é verdade, porque nós entramos naquela ideia de que isso é uma estratégia do consumismo, né? Que vem ali de que você teve filhos, você já tem que voltar ativa imediatamente, de que você tem que estar em forma, que o seu corpo tem que estar na melhor forma, porque o seu esposo espera que esteja. Quando se faz uma mãe, nós estamos criando uma nova pessoa. E se o seu corpo não voltar ao que era antes, tá tudo bem também. Tem que estar tudo bem, porque nós estamos juntos em família, o nosso parceiro tem que estar conosco, não pelo físico, que o físico é bom, mas pelo que nós somos, pela família que estamos constituindo, por aquilo que oferecemos enquanto pessoas, não é isso? E ser mãe é isso, ser mãe é participar na forma integral e não nessa forma consumista, essa forma competidora que nós temos enxergado ao longo do tempo. Os tempos mudaram. E a gente vê a sociedade, ela quer exigir de nós algo que realmente vai nos tornar máquinas. Quer máquinas e não mães. Quer mulheres extraordinárias, mas que não existem. Não vai existir. Nós não somos máquinas e nós não somos extraordinárias em tudo. Não há possibilidade de sermos extraordinárias no trabalho, sermos extraordinárias em casa, sermos extraordinárias como mãe, nós somos imperfeitas. Nós vamos errar, nós vamos ter o nosso limite e vai estar tudo bem.
tem que estar tudo bem, porque é assim que se constrói mulheres fortes, mulheres virtuosas, mães sábias. É assim que se constrói mulheres que vão edificar a sua casa, mulheres que vão atender às necessidades principais dos seus filhos. E nós precisamos estar muito atentas para isso. E algo que eu tenho ouvido muito de muitas mulheres que conversam comigo sobre o maternar é esse cansaço, é esse viver no limite de oi, Regiane, mãe de 3, tudo bem? Entre gêmeos. Esse limiar de viver no estresse, do limite, do se entregar, do limite do fazer. Mas porque estão esquecendo de si, que são pessoas, que são mulheres, que precisam de um tempo, que precisam dar pausas, que precisam explicar, que se cansam. Eu estive conversando ontem com a minha amiga Lorena, explicando para ela, dizendo para ela algo assim que eu vivi, que eu passei. Quando os nossos filhos são bebês, a gente sabe que eles vão acordar de madrugada, que eles vão precisar de nós de madrugada, que às vezes nós não vamos dormir na madrugada, vamos passar noites em claro. E no outro dia a gente levanta e a gente tenta ao máximo nos dar por inteiro, tentando o equilíbrio, mesmo sabendo do cansaço e do sono. E aí todo mundo fala, essa fase vai passar, né? Essa fase vai passar. E graças a Deus, essa fase de menino acordar uma noite inteira realmente passa. Mas existem momentos em que as crianças, pelo menos os meus, ainda me procuram durante a noite. E eu já não consigo ver mais essa fase. Eu acho que passou, eu quero acreditar que passou, e eu não consigo ver mais essa fase de que eu tenho que no outro dia estar 100% sem ninguém saber o porquê que eu não estou bem. Então, quando os meninos, eles acordam de madrugada, eu já falo para eles, se vocês não deixarem a mamãe dormir, amanhã a mamãe não vai estar bem. A mamãe amanhã não vai estar feliz, a mamãe não vai estar disponível, a mamãe não vai conseguir ser uma boa mãe para vocês com sono. E é isso que nós precisamos fazer nossos filhos entenderem, que nós somos pessoas normais, que nós não somos supers, que nós não somos extraordinariamente e conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós somos exemplo para eles. Nós somos exemplos para os nossos filhos homens, nós somos o exemplo de mulher que eles vão procurar. E para as nossas filhas, mulheres, nós somos o exemplo de mulheres que elas poderão ser. Então, nós estamos sendo observadas em todo tempo pelos nossos filhos. E quando nós agimos dessa forma sem freio, quando nós estamos em casa achando que não podemos parar, que nós precisamos dar conta de tudo, o nosso filho, o menino, ele não vai querer, não vai aceitar ou não vai achar que pode ter uma mulher que não esteja no mesmo ritmo. E não pode ser assim. Nós não podemos ensinar que mulheres são máquinas, que mulheres têm que trabalhar incansavelmente, que mulher tem que ir deitar cansada. Não. Nossos filhos precisam entender que nós precisamos de tempo, que nós nos cansamos, do dia que nós não estamos com paciência, do dia em que nós precisamos de silêncio, do dia em que nós precisamos ficar sozinhas. E isso precisa ser compartilhado. Compartilhado em família, compartilhado com o esposo, compartilhado com os filhos. Os filhos precisam ouvir isso da nossa boca. É algo que nós temos trabalhado muito aqui em casa, é isso. Olha, a mamãe tá cansada. A mamãe precisa ficar sozinha agora. A mamãe vai dormir mais cedo. Hoje a mamãe não vai colocar vocês para dormir, porque a mamãe precisa dormir mais cedo. E essas coisas são o que fazem os nossos filhos nos enxergar como pessoas humanas e que erram. E a gente não é perfeita, nós não vamos conseguir ser perfeitas e tá tudo bem. Vai estar tudo bem, tem que estar tudo bem. Para mim tem que estar tudo bem para você. E aí eu quero deixar para vocês uma boa dica, algo que eu tenho feito, que eu tenho experimentado, eu tenho me policiado sempre para fazer, que é dar um tempo para mim. Para mim, enquanto Márcia, enquanto mulher, enquanto pessoa. A Valéria está falando que somos cobrados, seja pela família, pela sociedade, todos precisam, sempre cobram da gente. E o que a gente precisa é mostrar para todos que nós não deixamos de ser humano a partir do momento que nos tornamos mãe. Isso precisa ser respeitado. E aí o que eu faço?
que eu indico muito para todas as minhas amigas, sempre que quando me procuram para poder falar do maternar, do cansaço do maternar. Tire um tempo para você. Tire um tempo para fazer o que você gosta. Tire um tempo para fazer algo que te dá prazer. Dá prazer para você como pessoa. Algo que você vai fazer só para você. Algo que só você pode fazer por você. Eu gosto muito de usar uma metáfora da jarra cheia e da jarra vazia. Nós precisamos nos encher. Durante a semana, nós vamos nos esvaziando, vamos ficando cansadas, vamos ficando chateadas, vamos ficando sobrecarregadas. E a nossa jarra vai se esvaziando. E quem vai encher a jarra, os copos dos nossos filhos, do nosso esposo, somos nós. E nós precisamos estar cheias. Então você precisa de um momento de pit stop para você se abastecer, para você se reabastecer, para você se encher, para você poder se sentir pessoa, se sentir valorizada enquanto pessoa, não que não se sentir valorizada como mãe não seja bom, mas nós precisamos nos sentir valorizadas enquanto mulheres que somos, enquanto indivíduos que somos. Nós precisamos muito fazer isso. Sim, é nessa hora que o pai entra em ação e deixa a mãe fazer algo por ela, descansar. Eu amo tomar café, então eu sempre tiro um tempo para eu tomar o meu café. Antes da pandemia, eu saía para uma cafeteria. Durante a pandemia, eu tirava o meu momento do café, eu com o meu livro, ou às vezes dormir. Quantas de nós precisamos às vezes só dormir? Mas que você faça algo por você semanalmente, que você consiga ter um tempo para você semanalmente, para se enxergar enquanto indivíduo, para se valorizar enquanto indivíduo, para entender que você precisa se abastecer para poder oferecer o seu melhor. Se nós não tivermos esse pit stop, nós não conseguimos oferecer o nosso melhor. Nós vamos estar ligadas no automático, fazendo tudo ao mesmo tempo e com certeza não vai ser o melhor. E não vai chegar nem perto do melhor que nós podemos oferecer para os nossos filhos, para o nosso esposo. Entendem? Nós precisamos deste tempo para nos abastecer. Eu queria falar também dessa ideia de que ao nos abastecermos, nós podemos criar novos meios de entregar coisas que de repente a gente já estava, que a gente protelou ou que a gente não via formas de entregar para os nossos filhos. Porque quando estamos descansados, nós conseguimos ter uma visão melhor de toda a situação, um controle melhor de toda a situação. E nós não somos perfeitas, minhas queridas e lindas. E tá tudo bem. E vai estar tudo bem. E não é será, é sim, tá tudo bem. Nós precisamos de tempo, sim, precisamos de tempo. Nós precisamos reconhecer o ser humano que nós somos. Precisamos mostrar para os nossos filhos esse ser humano que nós somos. E eu garanto a você que isso dentro de casa faz total diferença. A partir do momento que os nossos filhos conseguem enxergar que nós estamos cansados, eles passam a nos ajudar. Eles passam a cooperar. Eles passam a agir de uma maneira mais polida. Tudo aquilo que às vezes a gente cobra com constância, que a gente briga, que a gente fala, que a gente se cansa. Quando você mostra a sua fragilidade, o seu lado frágil, os seus filhos conseguem enxergar o ser humano que precisa de apoio. Essa semana eu passei um pouquinho do limite, esses dias, e estava muito cansada. E fui dormir muito cansada e não foi um dia legal. Teve um dia que não foi muito legal. E no outro dia cedo, o meu filho mais novo, João Henrique, falou assim: mãe, da senhora, né? Porque a senhora trabalhou muito ontem e a senhora tá cansada, a senhora precisa de ajuda. E isso que é família. Isso que é criar, isso que é dar a oportunidade dos nossos filhos de serem formados integralmente. De serem crianças que vão crescer com esse senso de ajuda, de colaboração, de empatia, esse senso de se colocar no lugar do outro. Tá bom? Era isso que eu tinha hoje para vocês, para falar que nós somos mães, que nós não somos perfeitas e que tá tudo bem sim, e que nós conseguimos
sermos melhores a partir do momento que nós enxergamos em nós um ser humano que também precisa parar, respirar, reabastecer para poder entregar o nosso melhor. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Beijo. Boa noite.